noite a todos. Para mim é sempre uma alegria imensa retornar aqui ao Chico. Meus votos são que a espiritualidade amiga, que está aqui presente, possa nos envolver a todos, possa nos auxiliar, nos intuir, porque faremos uma reflexão hoje muito importante em torno de um tema que, para nós, que nos consideramos pessoas religiosas, é um tema muito corriqueiro, mas às vezes corremos o risco ali de deixar passar algumas nuances. Vamos falar da prece. A prece, que é um tema tão ventilado, principalmente no Espiritismo, né? Tão recomendado. E por ser tão recomendado, muitas vezes corremos um risco de transformarmos a prece num momento ritualístico, vamos dizer assim. É aquele momento onde eu fecho os olhos, elevo o pensamento, junto as mãos e faço a prece. Depois acabou, não estou mais em prece. Então, algumas pessoas têm até os horários específicos para fazer suas preces. E há uns dias atrás falávamos, né, sobre o Pai Nosso, a beleza dessa prece, a sutileza, o tamanho do conhecimento que Jesus nos traz. E temos observado que muitas vezes nós corremos o risco de mecanizarmos esse instrumento tão poderoso, essa instituição tão poderosa que é a prece, de fazermos de maneira fria, de maneira indiferente, de maneira obrigatória, quase, como se fosse uma obrigação, que muitas vezes, embora haja o desejo sincero de se conectar com o Criador, muitas vezes sai, vamos dizer assim, de uma maneira meio xoxa, né? Meio não tão internalizada. E aí, então, para falarmos de prece, eu vou começar citando o capítulo 27, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O item chama Ação da Prece, que é o título da nossa palestra de hoje. Então, lá, Kardec fala o seguinte: a prece é uma invocação. E aqui já é fenomenal essa frase. Mas ele continua: a prece é uma manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual ele se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, um elogio, vamos dizer assim, um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. E quando se ora a outros seres que não Deus, está se recorrendo a intermediários, a intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, Kardec já revoluciona, na minha opinião, esse conceito de prece, porque ele coloca a prece agora como uma invocação. Como uma invocação, como a manifestação de um desejo, ou seja, a prece como esse movimento que a nossa alma faz em direção a algo. Ele vai citar, né? Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor, né? A gente vê isso na evangelização, né? Pedir, louvar, agradecer. Mas percebam que é uma invocação. Eu estou invocando, eu estou demonstrando o meu desejo, né? Em torno de algo. Às vezes um objeto, às vezes uma pessoa, às vezes uma situação. E aí eu lembro que lá no livro Fonte Viva, Emmanuel vai trazer para a gente num capítulo que chama A Oração do Justo Tem Poder, né? Um versículo que Tiago fala sobre o assunto. E Emmanuel vai trazer uma reflexão muito pertinente para o nosso estudo coletivo hoje. Porque, embora achávamos, né, e temos como prece esse momento específico em que nos colocamos em conexão com Deus, Emmanuel vai falar o seguinte: ele vai considerar que todo anseio que fazemos é uma prece. Todo desejo que nós temos é uma prece. Não somente naqueles momentos particulares, né? Onde eu entro no meu quarto ou estou prestes a dormir. Eu faço realmente, né, isso de eu fecho os olhos para me concentrar, e eu mentalizo o meu dia, e eu peço a Deus. Isso é uma prece.
mas nas nossas atividades rotineiras, no cotidiano, no ambiente doméstico, no meu trabalho, na escola, na faculdade, sempre que eu estou desejando algo, eu estou fazendo uma rogativa. Só que o Emmanuel, ele vai trazer uma ideia mais clara, porque ele vai falar o seguinte: inclusive, o homem, com os seus maus propósitos, com os seus maus desejos, também está fazendo uma prece. Olha que interessante. Sempre que eu estou colocando a minha alma em movimento em direção a algo, isso constitui uma prece. Porque a prece é essa invocação. Seja esse algo benéfico ou maléfico. Porque isso vai denotar para a gente uma coisa que nós estudamos sempre no Espiritismo, que é a questão da sintonia. É a questão da sintonia. Porque tudo que parte da nossa alma tem uma determinada frequência. Né? Tem uma faixa de vibração, uma faixa de entendimento. E determinadas orações, determinadas preces que a gente faz, muitas vezes, não alcançam os espíritos superiores. Pelo princípio da frequência, eu sei que aqui a gente não faz isso, né? Todos nós aqui somos alunos, buscando sempre melhoramento, mas algumas preces que algumas pessoas podem fazer alcançam, vamos dizer assim, espíritos menos dignos, pelo princípio da sintonia. Porque a gente está comunicando, a gente está invocando, a gente está vibrando, emitindo esse sinal, essa onda, e isso está alcançando seres que vibram em sintonias próximas. Então, o primeiro ponto da reflexão de hoje é que percebam o nível de comprometimento que devemos ter com o nosso pensamento. O nível de comprometimento que devemos ter com o nosso mundo interior, o nosso mundo interno. Porque há espíritos de toda ordem no universo. E vão ser adesos às nossas ideias aqueles cujas vibrações estão mais ou menos de acordo com aquilo que temos emitido. Então, se temos emitido vibrações elevadas, Kardec vai colocar, né, as preces dirigidas aos bons espíritos, né, dirigidas a Deus, chegam aos bons espíritos. Então, podemos considerar que Deus está atento a tudo que a gente faz, a tudo que a gente fala, a tudo que a gente sente o tempo inteiro. Não só quando a gente fala assim, agora vou fazer a prece, hein? Atenção aí, espiritualidade, vou fazer a prece. Não. Quando eu estou trabalhando, distraído ali no meu trabalho, eu estou emitindo uma certa vibração. E isso é uma prece. E essa vibração alcança Deus, que percebe todos os detalhes, mas também alcança os meus irmãos, que são as faixas mais próximas do que eu tenho emitido. Para entendermos, né, como que funciona de fato esse movimento, que é a prece, que vai de encontro ao outro, vamos lembrar lá de Kardec, quando Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos sobre os elementos gerais do universo. Então os espíritos vão responder que existem três coisas gerais, três elementos, vamos colocar dessa maneira, de maneira didática, né? Três coisas no universo. Deus, que é o nosso Criador, nosso Pai amoroso, a inteligência suprema, né? Soberanamente bom e justo, o Criador. Aí tem o Espírito, que somos nós, que são os seres inteligentes da criação, né? O ser individualizado. E aí tem um terceiro elemento, que é a matéria. E aí os espíritos vão falar sobre fluido cósmico universal, né? Ou fluido universal, que é, na verdade, a matéria, que podemos entender que tudo que existe de material é uma transformação desse fluido, é uma condensação desse fluido. Tudo que é de material, né? Esse corpo que eu estou usando, essas flores, esse copo de água, é uma certa configuração desse fluido cósmico universal. Mas tudo que é material é feito dele. E ele se estende de uma sutileza que se aproxima lá do Criador
até uma brutalidade, né, que podemos entender como essa matéria mais bruta. E aí o André Luiz, de maneira muito feliz, ele vai chamar esse fluido de força nervosa. Força nervosa. E por que ele chama disso? Podemos comparar então, chamando de força nervosa, esse fluido cósmico universal, como se fosse o nosso sistema nervoso. Então, em toda a sua complexidade ali, que eu não vou ter a profundidade necessária para trazer aqui, mas o André quer denotar essa ideia de intermediário. O que é o nosso sistema nervoso? Né? De maneira didática, né, a grosso modo, é um monte de nervinhos que a gente tem por todo o corpo, que são responsáveis por transmitir os estímulos que recebemos externamente para o nosso cérebro, não é isso? E aí o cérebro, a partir desses estímulos externos, responde com estímulos internos, capazes de nos fazer tomar alguma ação. Exemplo, se eu coloco meu dedo na tomada, o que vai me fazer compreender que eu estou levando um choque é o meu sistema nervoso que vai avisar o cérebro. E a partir desse estímulo do choque, o cérebro vai mandar um comando. Tira o dedo da tomada, eu não quero tomar choque. Então percebe como é que funciona? Então, imaginemos que nós estamos imersos, mergulhados nesse oceano de fluido cósmico universal. Nessa força nervosa que nos rodeia o tempo inteiro, né? Imaginemos que estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, assim como um peixe se encontra mergulhado na água. Está em todo lugar. Então, através desse fluido cósmico universal, essa força nervosa capaz de enviar os estímulos que nós emitimos até Deus e capaz de nos retornar com os estímulos que Deus nos envia. Então, dessa maneira, Deus está o tempo inteiro atento. Estamos o tempo inteiro emitindo ondas nesse fluido. Estamos o tempo inteiro em contato com Deus. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. Nossos desejos assim que queríamos esconder até de nós mesmos. Ele está percebendo através desse sistema nervoso que notifica tudo. Tudo. Mas há também a questão da sintonia. Então, os espíritos que se encontram em faixas aproximadas dos estímulos que temos enviado também são capazes de perceber esses estímulos. Porque o espírito, em qualquer ação, né, seja no seu pensamento, seja no seu falar, no seu agir, ele está vibrando. Ele está emitindo essa onda, né? André vai trazer essa noção de que somos como se fôssemos antenas de energia que emitem e que recebem. Então, quando eu penso, quando eu falo, quando eu sinto, eu estou emitindo uma onda. E essa onda está sendo percebida por Deus, mas também pelos meus irmãos que são mais próximos. Ou seja, se pararmos para analisar, tudo é um pedido. Tudo é uma invocação, porque eu estou constantemente reportando ao meu redor o que está dentro de mim. Quer eu queira ou não. Porque é uma questão de sintonia, de vibração. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que está dentro de mim está constantemente vibrando ao meu redor, a partir de mim. Por isso que eu consigo enganar o meu irmão ou a minha irmã, mas a espiritualidade não tem como. Porque ela não vai olhar a aparência, não vai olhar o que está sendo dito, como eu estou me comportando, vai olhar o que eu estou emitindo com a minha alma, ao meu redor. Então, tudo que fazemos é percebido por Deus e constitui, de fato, um pedido. Tudo é uma rogativa. Mas tem uma reflexão importante aí. Porque, às vezes, o filho, e nós somos criaturas, né, somos filhos de Deus, às vezes o filho pede uma coisa para o pai e o pai faz o quê? Recebe esse pedido, né? E entende outra coisa. Interpreta de outra coisa.
Não porque ele não conhece o filho, não porque ele não entendeu o pedido do filho. Na verdade, é porque ele conhece tão bem, ele entendeu tão bem o pedido do filho, que ele se antecipa para conseguir atendê-lo. Ou seja, vou dar outro exemplo. O filho fala assim: pai, eu estou passando mal. Então, o filho notificou ao pai: está passando mal. O pai, que conhece muito bem o filho, já pensa o seguinte: bom, ele notificou que está passando mal, mas há aí um desejo implícito, que é o de ficar bem, que é o de melhorar. Então, o pai recebe esse pedido, aliás, recebe essa notificação, né? Pai, estou mal, e já entende, bom, ele está mal, mas ele quer ficar bem, então eu vou me adiantar para fazer com que ele fique bem. E aí ele vai nos trazer o quê? O pai vai trazer o remédio, né? E que remédio que vai ser esse que o pai vai trazer? Aí vai depender da doença, né? Vai depender da enfermidade. Porque cada remédio vai, né, vai atacar uma certa enfermidade. Se o filho estiver reportando ao pai: pai, eu sou muito orgulhoso, qual que vai ser o remédio que a gente vai receber? Pai, eu sou muito egoísta, qual que vai ser o remédio que a gente vai receber? Porque às vezes, e é o que o Emmanuel vai comentar, a gente espera da providência divina, a gente espera de Deus sempre uma resposta assim amorosa, sempre uma resposta mais amorosa nos nossos parâmetros, né? Porque sempre é amorosa mesmo, mas a gente espera que seja amorosa nos nossos parâmetros, que seja de acordo com os meus planos. Mas nem sempre a resposta de Deus vai ser desse jeito. Nem sempre a resposta de Deus vai ser do jeitinho que a gente quer. Nem sempre é um melzinho, né? Assim como, às vezes vai doer, porque assim como o filho fala: pai, estou passando mal, o pai entende, há um desejo implícito de melhorar. Só que o filho não espera que o pai vai voltar com uma injeção para aplicar nele. Mas o pai sabe que para a doença que o filho tem, é a injeção o remédio. E que se não for essa injeção, que dói, mas é o remédio, talvez ele piore, talvez o quadro se agrave. Então muitas vezes a gente pede a Deus, não se dando conta de que a resposta que Deus tem para a gente vai ser com o remédio que a gente precisa. Mas também os espíritos à nossa volta estão se dando conta. E podem ser eles os instrumentos, né? Podem ser os nossos intercessores, para que a gente consiga atingir algum objetivo. E lembre-se da sintonia. Seja esse objetivo algo bom ou não tão bom assim. A vibração que colocamos nessa prece, nesse pedido, nesse desejo, vai dizer muito a respeito sobre as pessoas que irão aderir a esse desejo e trabalhar para que ele se consolide, seja algo bom, seja algo não tão bom. Então é muito importante essa questão do pensamento, constantemente. Não é só no momento da prece, não. Porque isso tem que ficar bem claro. A todo momento eu estou emitindo ondas. Ou seja, a todo momento eu estou notificando para o Pai alguma coisa. Então, quando alguém me faz algum mal e eu penso em me vingar, falei para o pai: pai, eu sou ainda muito vingativo, me dá um remédio. Porque quando a gente notifica algo, há o desejo implícito de melhorar. Mas seguindo com Kardec, ele vai comentar o seguinte: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar de que modo o pensamento é transmitido. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Então aqui a gente tem dois lados importantes, né? Ele vai comentar que seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, vem ao nosso resgate, ou seja quando o nosso pensamento o alcança. E aí, para exemplificar esse trecho, eu vou citar aqui um exemplo, uma experiência interessante que aconteceu com o Divaldo. De maneira bem resumida, né? Não vou lembrar todos os detalhes, mas Divaldo estava lá numa fila, fazendo o lançamento de um livro,
né? Aquele momento, sabe, de lançamento, onde você autografa, né? Tira foto, tem um momentinho ali, a fila de pessoas, Divaldo, que era Divaldo, né? Então você deve imaginar a fila imensa que se formou. E tá lá Divaldo assinando, tirando foto. Chega uma moça e fala assim: Divaldo, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. Eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho condições de pagar as contas lá de casa esse mês. Por favor, me ajude. E aí Divaldo fala assim: não, minha irmã, eu acho que você está confundindo as coisas. A gente está aqui numa fila de autógrafo, de lançamento de livro. Não tem como. Olha o tanto de gente que tem aqui atrás de você. Não tem como eu parar tudo aqui agora para te ajudar. E aí aparece então quem? Joana de Ângeles. E aí o Divaldo vai ficar um pouquinho envergonhado. Porque a Joana vai desdobrar ali para ele o que está acontecendo. E ela vai falar assim: Divaldo, essa moça, ela estava em casa. E ela fez uma prece. Ela fez uma rogativa, assim, mas tão sincera, Divaldo. Um pedido tão sincero que sensibilizou Jesus. E aí o Cristo, então, procurou entender qual seria o colaborador dele que estaria mais próximo ali para ajudá-la. E era você, Edivaldo. Então, meu filho, você vai ajudá-la, porque não é ela que está pedindo, é Jesus que está pedindo. E aí não preciso dizer que Edivaldo, então, ajuda ela, mas percebam que interessante. Uma prece capaz de sensibilizar o Cristo. Então, novamente, vamos mentalizar todos os seres, os encarnados e desencarnados, como se tivessem, porque estão de fato mergulhados nesse oceano de fluido, nessa força nervosa. Esse fluido, de novo, assim como os peixes estão dentro da água, nós estamos mergulhados nesse fluido. E esse fluido, ele recebe um impulso da nossa vontade para transmitir essas vibrações, essas ondas. Assim como o ar transmite o som, esse fluido transmite o nosso desejo, nossa vibração, de acordo com a nossa vontade. Mas tem uma diferença, que o movimento que o som consegue fazer no ar, ele é circunscrito, ou seja, ele tem limite. Esse fluido não tem. Podemos emitir ondas ao infinito, se assim desejarmos. Então esse fluido é o veículo. Depende da nossa vontade. Daí vamos entender por que Chico Xavier falava que a prece de uma mãe chega arrombando as portas do céu. Porque qual outro ser que tem mais vontade de ver o bem do filho ao fazer uma prece do que uma mãe? Daí vamos entender por que Chico Xavier falava que o amor que podemos sentir aqui na Terra e que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe para com seu filho. Mas ainda assim está muito distante. Mas é o que mais se aproxima. Então, quando colocamos vontade nesse pedido, nesse desejo, nessa rogativa, esse pedido pode alcançar os confins do infinito. Mas, de novo, é preciso se atentar à sintonia. Porque tem uma coisa que Emmanuel vai falar que se chama lei da densidade específica. E aí, para resumir, é o seguinte: se você pegar uma serpente e soltar ela agora aqui, ela vai sair rastejando, vai procurar um buraco para se enfiar. Se você soltar uma andorinha, ela vai sair voando e alcançar os céus. Tem vibração que é baixa, que é de baixo teor espiritual. Tem vibração que é alta, que é sublime, que é expressiva. Se eu arremessar uma pedra na janela do meu vizinho, não importa a força que eu coloque nesse arremesso, a pedra até pode atingir uma certa altura, mas ela inevitavelmente vai cair de volta ao chão. Se eu depositar uma gotinha de perfume na fronte de um irmão, essa essência vai se espalhar por toda a atmosfera. Então,
é preciso ter vigor, vontade, mas é preciso estar vibrando no bem, com frequências elevadas. Porque não é toda prece que vai sensibilizar Jesus. Não porque ele é insensível, mas é porque tem sintonia, tem vibração que é baixa, não chega, tem vibração que é alta. E muitas vezes, nossas preces têm uma vibração não tão alta assim. Por exemplo, às vezes você está lá pensando, aí você faz uma rogativa, faz um desejo, você pede por paz. Paz. Uma coisa boa, né? A princípio é uma coisa boa. Mas o que significa essa paz, de fato? O que nós entendemos por paz? Porque muitas vezes, quando pedimos paz, estamos querendo o quê? Que as coisas deem tudo certo pra gente o tempo inteiro. Que não tenhamos nenhum problema, nenhuma desavença. Que materialmente nunca falte nada. Ou seja, em outras palavras, que eu continue nessa ociosidade que eu me encontro. Isso é paz. Então, será que essa prece vai sensibilizar o Cristo? Então, precisamos depositar vigor, boas vibrações, boas energias, porque essa prece se estende ao espaço. Mas é preciso também pensar uma coisa: Deus não vai parar tudo em prol de um filho. Não vai abrir mão de todas as suas leis para atender um espírito. Porque ele quer o bem de todos. Então ele age em harmonia. Ele quer atender a todos. Eu falo isso porque muitas vezes a gente fala, mas a minha prece foi sincera. O pedido era verdadeiro. Eu coloquei muito vigor, mas parece que externamente não mudou nada. É o Kardec vai comentar que a prece não é para mudar externamente, não, é para mudar internamente. Porque muitas vezes a prece não vai evitar os males externos. Muitas vezes a prece não vai te livrar da tua prova. Não vai te livrar da tua expiação, mas ela vai te fortalecer para que você consiga passar por ela. Ela vai te ajudar para que você compreenda e evite trazer complicações futuras. Para evitar que a sua próxima prova não seja pior do que essa. Então a prece não é para mudar externamente, é para mudar internamente. Porque imaginem, se o filho fala assim, mãe, pai, agora que eu fiz 18 anos, eu sei que o senhor tem as contas de casa para pagar, tem a escola dos meus irmãos, tem eu para sustentar, tem tudo, mas, por favor, me dê todo o seu dinheiro. Imagina que tragédia que seria um pai atender um pedido desse. Né? Então Deus não vai abandonar tudo, as leis que ele mesmo impôs, para te atender. Principalmente, sabe por quê? Para finalizar. Porque muitas vezes, e na verdade muitas vezes não, geralmente, aquilo que a gente pede não é a melhor solução. Não é a melhor saída. Mas Deus vai levar em consideração a nossa energia, nossa sintonia, nossa vibração, a nossa intenção. Que é o que Kardec vai finalizar falando assim: ascendendo ao pedido de que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção e o devotamento e a fé daquele que ora. Porque sejamos honestos, nem sempre o que a gente vai pedir é a melhor solução para o problema. Né? Mais um exemplo. Tem aquela pessoa muito querida, muito amada, né? Aquele familiar, aquele amigo no hospital, sofrendo ali, e você faz uma prece sincera a Deus, que ele melhore, que ele fique bem, que ele retorne para o nosso convívio. O que você está querendo, de fato? Né? Que ele fique vivo, que ele volte. Mas, de repente, para os planos reencarnatórios, para o plano, a melhor coisa para ele seja desencarnar mesmo. Então, a melhor solução para ele talvez seja o desencarne. Mas o que Deus leva em consideração com o nosso pedido? Não é só o que está sendo pedido, mas a intenção. Porque ao pedir que ele fique bem, que ele volte para a gente, há um desejo implícito de que ele pare de sofrer, de que ele seja amparado, de que ele seja cuidado. Essa é a intenção de quem faz essa prece. E Deus procura atender. Então, percebamos que nós temos um poder
muito grande através da prece. Nós temos assim um mecanismo muito importante, capaz de nos auxiliar tanto, de fazer com que suportamos as dificuldades do mundo, de fazer que nós consigamos domar, né, como dizia Chico Xavier, essa fera que ainda tem dentro de cada um de nós. Então que nós possamos, meus irmãos, não apenas orar, mas vibrar. Vibrar realmente no bem, porque esse poder que nós temos através da prece não é pelas palavras que usamos, não é pela complexidade do que falamos, não é pelo tamanho dessa prece, é pelo que a gente emite, pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa, pelo que a gente intenta, pela fé, pelo devotamento, pelo vigor. E sejam certos de que toda prece é ouvida. Toda prece é atendida, porém, temos a humildade de entender que nem sempre vai ser atendida como nós esperamos, porque nem sempre o nosso pedido é a melhor solução. Mas Deus, que é nosso Pai e nos ama muito, sempre irá enviar o remédio que precisamos. Que possamos ter a nossa fé fortalecida e agora mais conscientes desse mecanismo poderosíssimo, possamos fazer a nossa prece, vibrando verdadeiramente o que há dentro de cada um de nós. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo uma excelente noite a todos.